O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dele o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram quebrar as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós queremos falar da mãe de Jesus, que também é mãe da igreja. Nós celebramos este dia logo após Pentecostes, porque em Pentecostes a igreja deu o seu primeiro sopro de vida. Ela já estava toda preparada, mas faltava o sopro, o Espírito Santo. E no livro dos Atos dos Apóstolos mostra muito bem. O Espírito Santo veio sobre eles como um vento impetuoso. E quem que estava lá? Os discípulos. A Virgem Maria também estava presente no início da igreja, porque isso nos remete à Anunciação. Na Anunciação, o anjo disse a Maria: Tu serás a mãe do Salvador, tu serás a mãe do Messias. Isso aconteceu por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Então a Virgem Maria, ela é mãe de Jesus. Jesus é Deus, logo ela é mãe de Deus. E quanto mais nós afirmamos que Maria é mãe de Deus, mais nós queremos reafirmar a divindade de Jesus, que é 100% homem e 100% Deus. E foi a Virgem Maria que deu a carne humana, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se chama Jesus, nosso Deus e Salvador. Se a Virgem Maria, ela concebeu Jesus, ela também concebeu a igreja. Porque São Paulo fala que Jesus é a cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Então, se a Virgem Maria concebe a cabeça, em Pentecostes ela vai conceber o corpo. E não é por acaso que a Virgem Maria está lá no dia de Pentecostes, porque ali está sendo formado, gerado o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. E quando o Espírito Santo desce, Maria estava lá também. Ali tem o nascimento da igreja. Por isso que a Virgem Maria, ela é mãe da igreja. E ela é mãe dos membros da igreja, ou seja, ela é minha mãe, ela também é sua mãe.
Que privilégio, porque na verdade ela é a mãe de Jesus. E Jesus, a tendo como mãe, quis que também ela fosse a nossa mãe. E aqui nós constatamos no Evangelho de São João, que nós acabamos de meditar, quando Jesus estava no alto da cruz, João 19, diz assim: Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é teu filho. Está falando para o discípulo amado, está falando para mim e para você. Mulher. Por que mulher? Porque aqui a Virgem Maria é a nova Eva. Nós acabamos de ver também Eva, que comeu o fruto proibido e por causa disso ela se tornou escrava da serpente. A Virgem Maria, ao contrário, é a nova Eva, aquela que vai esmagar a cabeça da serpente. Nós acabamos de ler lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, esta te ferirá a cabeça. Então, com Maria e como filhos de Maria, nós nos unimos a ela para esmagar a cabeça da serpente, do tentador, daquele que quer nos levar à perdição. Queridos irmãos, o que me chama a atenção também no cenáculo é que a Virgem Maria não estava ali por acaso. Ela estava rezando pelos seus filhos, pelos apóstolos, clamando, mas ao mesmo tempo os apóstolos olhavam para ela e via nela a plenitude do Espírito Santo, a paz, a alegria, a força do Espírito Santo. Via nela as marcas do Espírito Santo. Pedro olhava para ela, Tiago, João olhava para Maria e dizia: Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo como ela, porque ela era a única que já tinha o Espírito Santo, de modo pleno e perfeito. E eles olhavam para ela e diziam: vem, Espírito Santo. E a Virgem Maria olhava para os seus discípulos, como um dia ela olhou para os noivos de Caná. Não sei se vocês lembram, João capítulo 2. Ela olhou e teve compaixão e pediu a Jesus: Jesus, não tem mais vinho. Então esse olhar de Maria é um olhar de compaixão. Ela olhava para os apóstolos e dizia: Senhor, eles não têm o vinho do Espírito, eles não têm a graça do Espírito. Os apóstolos olhavam para Maria, queriam ser como Maria, e Maria olhava para os apóstolos e via que estava faltando ainda o fogo do Espírito, o vento do Espírito, o vinho da alegria que é o Espírito Santo. E pela intercessão de Maria, o Espírito Santo veio. Por isso que quando Maria está presente, o Espírito Santo vem. É bíblico. Nós constatamos, toda vez onde Maria está, o Espírito Santo vem. Na Anunciação, o Espírito Santo veio. Em Pentecostes, o Espírito Santo veio. Sabe por quê? Porque onde está Maria, ela atrai a presença do Espírito Santo. E nós que somos filhos da mãe do Filho de Deus, nós também com elas podemos pedir as graças, as bênçãos, porque ela atrai para si e para nós todos as graças na qual nós necessitamos. E que privilégio nós temos de dizer à Virgem Maria, a mãe de Jesus, chamá-la de mãe. Mãe. Pedro chamava ela de mãe. Vocês acham que os apóstolos não chamavam a Virgem Maria de mãe? Chamavam, porque virou um costume. Eles foram vendo Jesus chamando mamãe. Eles também olhavam para ela e diziam: mãe. Esse amor, esse carinho por Nossa Senhora foi nascendo no coração dos apóstolos, incutido pelo próprio Jesus. Foi Jesus que quis assim. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que nesta Santa Missa nós possamos aprender com a Virgem Maria
a amar Jesus, pois ela é o modelo principal, a receber Jesus, pois ela é templo do Espírito Santo de modo perfeito, e na Eucaristia nunca esqueçamos que também ela comungou a Eucaristia. Ela recebeu Jesus na Anunciação, o Verbo se fez carne no seu seio, mas na missa, ela participava da missa, como nós aqui. Ela recebia, depois de Pentecostes, a comunhão das mãos dos apóstolos. E quando ela recebia a comunhão da mão de Pedro, da mão de Tiago, das mãos de João, o discípulo amado, imaginemos o que ela sentia. Acho que o coração dela só faltava explodir de amor, porque ela se lembrava do dia da Anunciação, no qual Jesus estava dentro dela. Que tenhamos esses mesmos sentimentos que a Virgem Maria teve por Jesus ao recebermos, daqui a pouquinho, o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.